boa noite. Essa é a nossa última aula teórica do semestre. Foi um semestre, acho que para todo o país, bem atípico. Estamos vivendo a fase mais aguda da pandemia do Covid-19. Já ultrapassamos 30 mil mortos, mais de 1.000 mortos por dia. Então, o Conselho da Medicina, da Ciência, é que não tenhamos muito contato físico para evitar uma contaminação coletiva, né? Foi um sacrifício de todos. Realmente só os serviços essenciais deveriam estar funcionando, mas a gente vê o comércio aí funcionando à torta e à direita. Mas a gente também tem que pensar um pouco na economia, porque muitas pessoas precisam desse dinheiro que ganham no dia a dia para sobreviverem, né? Beleza. Fazendo aqui um resumo do que até iniciamos na outra aula, essa unidade 4 ela finaliza com a organização e estrutura dos acórdãos, a finalidade do diário oficial e dos editais. E antes de falarmos sobre estrutura dos acordos, eu falei um pouco sobre processo civil e processo penal. Vou relembrar aqui para vocês essa tabelinha que eu mostrei, onde ela mostra a ordem processual civil dentro do processo que lida com direito material civil. Então, nós teremos uma lesão ou ameaça de lesão a um direito, e aí, a partir daí, surge para o lesado o direito a entrar na justiça e requerer uma indenização, uma reparação, ou uma obrigação de fazer, de não fazer, em relação àquele direito seu que foi lesado. E aí ele faz isso através da petição inicial. Normalmente é um advogado que faz, normalmente. Mas em algumas situações, a própria pessoa vai à justiça e o servidor redige a termo o que ela vai falar e dali em diante se inicia um processo. Isso, por exemplo, é comum nas varas trabalhistas. Depois da petição inicial, nós temos a citação para uma audiência de conciliação. Isso aqui foi inovação do novo CPC, porque antes a citação já era para começar o processo. Citação é um ato processual onde se chama a outra parte ao processo para compor a lide, que é formada pelo juiz, o autor e o réu. Se nessa audiência de conciliação não houver realmente um fecho sobre o caso, nós vamos seguir no processo. E aí vamos abrir um prazo, o CPC dá um prazo, para que a pessoa possa apresentar a contestação. O autor apresenta a inicial, o réu apresenta a contestação. E aí o juiz vai fazer a instrução. A instrução do processo é o momento em que ele vai produzir todas as provas necessárias para o seu convencimento jurisdicional. Possa ser que haja ou não audiência, não é necessariamente um requisito de todo o processo. Exemplos, mandado de segurança. Mandado de segurança, as provas são pré-constituídas. Então, quando a pessoa impetra o MS na justiça, já deve estar acompanhada de todas as provas, que em regra são documentais. Então, não haverá audiência. E aí, o juiz, então, irá proferir sua sentença de primeiro grau. Se uma das partes, quer seja autor, quer seja réu, discorda, vai recorrer para o tribunal de segundo grau. Então, a exemplo, a comarca de Irecê é primeiro grau. O juiz aqui daria uma sentença de primeiro grau. E se a pessoa vai recorrer, no nosso exemplo, os pagadores vão analisar as razões desse recurso, dessa apelação, e ao final vão proferir um acórdão. Acórdão, ele é uma decisão judicial, só que é lavrada, é feita, elaborada por um colégio de juízes, que são chamados desembargadores, no caso dos tribunais, e ministros, no caso dos tribunais superiores. O acórdão é uma decisão colegiada de vários ministros e vários desembargadores.
sobre aquele tema. A pessoa, se sentir prejudicada, irá então recorrer para os tribunais superiores. E haverá então, após o acordo, o trânsito em julgado. Trânsito em julgado, digamos em linhas simples, é o fim do processo. É o fim do processo. Então, quando eu falo aqui em primeiro grau, estou falando do juiz que proferiu a sentença. E quando eu estou falando em segundo grau, eu estou falando dos tribunais de instância superior. É os tribunais de justiça e os tribunais de instância superior das justiças especializadas. No caso, TRF da Justiça Federal, TRE da Justiça Eleitoral, TRT da Justiça do Trabalho e TJM da Justiça Militar. E quando eu falo em tribunais superiores, eu estou falando desses 5 tribunaizinhos conhecidos: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Certo? Agora, quando se trata da ordem processual penal, é um pouco diferente. Aqui eu tenho a prática de uma infração. Infração penal aqui, eu estou incluindo os crimes e as contravenções. Ou uma ameaça à liberdade de alguém. No caso, o remédio constitucional seria um HC, um habeas corpus. Então, aconteceu um crime, surge para o Estado o direito de punir, o ius puniendi. E o Estado irá, então, desenvolver esse seu direito inicialmente através de um inquérito policial, que é feito pela polícia judiciária, as polícias civis, cujo delegado de polícia, ele é o presidente de todos os inquéritos, ele é o chefe das investigações. É uma fase chamada pré-processual porque ainda não há processo. Quando o delegado finaliza, ele termina com um relatório e ele faz o indiciamento, que é mostrar à justiça de que existe materialidade e autoria daquele crime, ou ele pede o arquivamento por ausência de materialidade ou por ausência de autoria. Isso vai para o Ministério Público e o Ministério Público terá a opção de oferecer a denúncia. Se for crimes de ações privadas, o advogado irá apresentar a queixa. E aí, essa denúncia será encaminhada para o juiz, que irá então receber ou rejeitar essa denúncia. Se ele receber a denúncia, começa-se o processo. Se ele rejeitar, o processo será morto ali mesmo, extinto ali mesmo. Não terá seguimento. Se ele receber, então vamos para a citação do réu. Citação do réu para que ele possa apresentar sua defesa prévia, né? É o chamado de resposta à acusação, que é quando o réu vai apresentar primeiramente todo o contraditório, toda a sua ampla defesa acerca dos fatos que são narrados na denúncia. O juiz pode, de imediato, absolver o réu, que nós chamamos de absolvição sumária. É quando, por exemplo, ele praticou o crime diante de uma excludente de licitude ou de um excludente de culpabilidade. A exemplo de excludente de licitude, temos a legítima defesa. E a exemplo de um excludente de culpabilidade, nós temos a inimputabilidade penal, que é acerca da 18 anos, menos de 18 anos. Se não houver absolvição sumária, o juiz irá marcar audiência de instrução e julgamento para produzir estas provas. Ao final, ele vai proferir uma sentença. Se houver alguém que não se satisfez, pode ser, no caso, o Estado, através do Ministério Público, ou a vítima, haverá um recurso para o segundo grau, os tribunais de instância superior. E aí haverá novamente a análise das razões da apelação, um acórdão que será proferido. Havendo discordância, pode, então, recorrer aos tribunais superiores, os 5, novamente um acórdão e o trânsito em julgado. Veja que a sequência penal é um pouco diferente, né, da civil. Quando eu falo de acórdão, eu estou falando dos julgamentos colegiados. E para relembrar,
nós temos aqui o organograma da Justiça, onde no topo temos o Supremo, ao lado aqui nós temos o CNJ, que é um órgão administrativo. O Supremo é formado por 11 ministros, temos o CNJ, que são formados pelos conselheiros. E aí nós temos os tribunais, os 4 tribunais aqui embaixo, tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça. Veja que aqui embaixo nós temos a Justiça Comum, formada pela Justiça Estadual e Justiça Federal, cujos tribunais de instância superior são os TJs e os TRFs. Do lado de cá, nós temos a Justiça Especializada, de acordo com a competência, a matéria, trabalho, eleitoral e militar. E embaixo nós temos os tribunais de instância superior, os TRTs, os TREs e os TJMs. Então é assim que se forma a justiça do trabalho, a justiça brasileira, certo? Por exemplo, nosso amigo Roberto, ele trabalha aqui, ó, na Justiça Comum, Justiça Estadual, trabalha numa comarca. Então ele está aqui na base realmente do organograma. Como é que são organizados os julgados nos tribunais? Nós temos o que nós chamamos de rito procedimental. Ou seja, são normas que regem como os recursos ou as ações originárias serão tramitadas nos tribunais. Por que ação originária? Porque nem sempre o que o tribunal vai julgar é um recurso. Existem ações que são dadas início lá mesmo no tribunal. A exemplo de um prefeito que está respondendo por um processo, ou um deputado estadual, ele então será processado diretamente no Tribunal de Justiça. Então a ação será iniciada lá, certo? Quando o recurso ou a ação originária chega no tribunal, existe um sorteio ou a prevenção. Se aquela matéria nunca foi discutida, é um sorteio. Se aquela matéria já foi discutida e já existe um desembargador julgando algo acerca daquela matéria, haverá prevenção, né? Então, o sorteio quando a demanda nunca foi discutida e a prevenção é porque já existe um desembargador que relatou algo anteriormente. Beleza. Depois que é sorteado, existe a análise que é feita pelo relator. É ele que vai dar, então, o seu voto. Depois que ele dá o seu voto, é feita uma análise pelo revisor, que é outro desembargador, e pelas vogais, que são outros desembargadores que compõem aquela turma. E depois, então, nós teremos uma votação e um julgamento colegiado, que, no caso, o resultado será sempre por maioria dos membros ou por unanimidade, né? Claro que a quantidade aí de membros dos desembargadores depende da composição do tribunal, da turma, da sessão, certo? O revisor, conforme diz o Regimento Interno do Supremo, aqui no artigo 25, o revisor, ele pode sugerir ao relator, olha só, medidas ordinatórias do processo que tenham sido omitidas, confirmadas, completadas ou retificadas. E ainda pode pedir o dia de julgamento dos feitos para os quais estiver habilitado a proferir voto. O relator dá o seu voto e o revisor ele pode fazer essas sugestões para em razão de omissão, de confirmação, de completório dado pelo relator. Certo? Como é que é escolhido o revisor? O revisor, ele sempre é o ministro que se seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade. Então, nós temos o relator, aquele que estiver em relação à antiguidade dentro do tribunal antes do relator será o revisor. No caso do Supremo, as turmas são compostas de 3.
de 3. Então, teremos um relator, um revisor e o outro será automaticamente a vogal, certo? E o revisor ele vai votar após o relator. Exatamente o que eu estava falando, vogal é aquele ministro que participa do julgamento, mas ele não é relator e nem é revisor, certo? No caso do Supremo, nós temos 11 ministros. 11 ministros, 11 membros. Nós temos o plenário, que é formado pelos 11 membros. Nós temos as turmas e temos o presidente. Veja que plenário, turmas e presidente, a presidência, são órgãos do Supremo Tribunal Federal, certo? As turmas são de 5 ministros, ó. Só existem 2 turmas. Sempre são presididas pelo ministro mais antigo e vão revezando a cada ano. Isso aqui é interessante, que a gente estuda isso aqui um pouco em direito constitucional, composição dos tribunais superiores, e cai muito em concurso, bastante. As pessoas confundem muito a composição do STF com do STJ. Veja, de 11 no STJ eu tenho 33 ministros. Aqui eu tenho um plenário, especial, sessões especializadas, turmas especializadas. Veja que eu tenho uma quantidade de órgãos bem maior do que o STF. O plenário é composto pelos 33 ministros, né? E é sempre presidido pelo presidente do tribunal. A Corte Especial tem 15. A Corte Especial tem 15 ministros. É presidida também pelo presidente do tribunal. E as sessões, existem 3 sessões do tribunal. E aí ela vai ser distribuída de acordo com a matéria. Também vão ser presididas por ministros mais antigos. Mais interessante é que aqui no STF é um ano que o ministro fica na presidência. No STJ são 2 anos. Eu tenho 3 sessões, 6 turmas. Cada turma, 5 ministros. Igual o STF. Lá tenho 2 turmas, 5 ministros. Aqui eu tenho 6 turmas, 5 ministros. E quais são as sessões, então, do STJ? Nós temos de direito público, de direito privado e direito penal. A direito público é chamada de primeira sessão. Ela é composta pela primeira e pela segunda turma. Aqui no direito público serão julgados impostos, ações relativas à previdência, servidores públicos, indenizações contra o Estado, improbidade administrativa, certo? São matérias de direito público. Já as matérias de direito privado, que é comércio, consumo, contratos, família, seções de direito civil, em sua maior parte, é julgado pela segunda sessão, que é composta pela terceira e quarta turma. Já a matéria de direito penal, ela é julgada pela terceira turma, terceira sessão, composta pela quinta e sexta turmas. E o que vai ser julgado serão crimes em geral, federalização de crimes contra direitos humanos, maioria em grau de recurso. Certo? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Pessoal, vocês estão vivos? Oi, professor, eu acho que o silêncio é um sim, né? Amém. Então vamos lá. Glória a Deus. Todo acordo ele possui uma estrutura, certo? A primeira parte do acordo é chamada de parte descritiva e a segunda parte é chamada de parte temática. A parte descritiva, ela apenas apresenta dados do acordo, né? Número do processo, o autor, traz a ementa, que é algo muito importante no acordo, qual foi o resultado, quem foi o órgão que julgou, local, data. Já a parte temática é o voto propriamente dito, né?
o julgador, o ministro, o desembargador, ele vai mostrar as razões, a fundamentação que amparam sua decisão, certo? Na parte descritiva, eu vou já daqui a pouquinho mostrar para vocês um acordo do Supremo. Na parte descritiva, que é a parte também chamada de identificação, temos o cabeçalho, e aí temos o número do processo, nome do relator, nome das partes. No caso aqui é chamado de recorrente e recorrido. Nós temos a ementa, que de acordo com o 943, parágrafo 1º do CPC, é um resumo, uma síntese do que foi decidido, certo? E é formado por duas partes. A primeira chama-se verbetação e a segunda dispositivo. São feitas pelo relator. O voto é dado pelo relator. Então, veja que verbetação e dispositivo são elementos da ementa. A verbetação é aquela sequência de palavras-chave que vai indicar o assunto que está sendo tratado. Sempre está em caixa alta, letras maiúsculas. E o dispositivo é a regra resultante do julgamento, né? Ou seja, são as conclusões do acórdão. São sempre enumeradas 1, 2, 3, 4, ou letras A, B, C, D. Isso é a ementa. Tem a verbetação e o dispositivo. Em relação ao dispositivo, aqui vai demonstrar se a decisão foi unânime ou não, porque nem sempre será. E se não foi, quem foram os votos vencidos. E aí depois temos os nomes dos embargadores, que participaram do julgamento, e o fecho, que é o local, data e assinatura do relator. Essa é a parte chamada descritiva, ou parte de identificação. Depois, nós temos a parte temática. Aí eu tenho um relatório, eu tenho a fundamentação e o dispositivo. No relatório, eu tenho o nome das partes, com que caso, qual é o caso que está sendo julgado, quais são as razões do inconformismo, do recorrente, certo? Quais foram as fases que o processo passou. É uma síntese de tudo que o processo já viveu. Depois tem a fundamentação, onde o relator ele vai questionar, enfrentar todas as questões de fato e de direito que estão sendo objeto daquele processo. E aqui ele vai proferir sua decisão de forma bem fundamentada. Depois ele vai concluir, que é o dispositivo. É aqui que ele vai mostrar se o recurso foi provido ou não foi provido. Certo? Para a gente poder entender na prática, vou mostrar para vocês aqui no site do Supremo algumas jurisprudências e, logicamente, alguns acórdãos. Já estão vendo? Aí o site do Supremo. Sim. Olha só, aqui no site do Supremo é bem fácil a pesquisa jurisprudencial. Por exemplo, eu coloquei aqui em cima, ó, prisão em segunda instância. Quando eu apertei pesquisar, ele já me trouxe 933 resultados para prisão em segunda instância, né? Então veja aqui, logicamente ele mostra de acordo com datas e tal. Observem, por exemplo, que nesse primeiro HC aqui, ele é de 95, ó, 1995. Eu vou apertar aqui nele, aí ele automaticamente ele abre aqui o acórdão. Ó, observa a parte identificatória, ó, o número, tá vendo aqui, ó? HC 72155 de São Paulo, o nome do relator, a data de julgamento, quem foi o órgão que julgou, qual foi a data que foi publicada no Diário de Justiça, quem são as partes, né? Tem tudo isso aqui
no acordo. E aí vem a ementa, ó. Lembra que eu falei que tem a parte que é de letras maiúsculas, a verbetação? Olha aqui ela, ó. Olha a verbetação aqui, ó. Ementa, habeas corpus, condenação confirmada em segunda instância, ó. Recurso, trânsito em julgado, mandado de prisão, cumprimento. Então, aqui tem a verbetação. E como é que se chama a outra parte da ementa? Dispositivo. Essa parte que está em letras minúsculas, ó. Contra a decisão condenatória confirmada em segunda instância, cabe recursos sem efeito suspensivo, especial e extraordinário. Possibilidade de cumprimento do mandado de prisão antes do trânsito em julgado. Ausência de legalidade precedentes do STF. Ordem denegada. Depois vem a decisão. Aqui vem a decisão. Por maioria, a turma indeferiu o HC. Vencido o ministro Marco Aurélio. E aí vem algumas coisas técnicas e assim a gente tem um acordo bem simples sobre prisão em segunda instância. Aqui você pode escolher, por exemplo, os mais relevantes, os mais recentes. Vou apertar aqui mais recentes. Ele vai abrir, olha aqui, ó, primeiro, nossa, foi agora, ó, 22/5/2020. Ó. Aqui é uma agravo regimental. Vou Olha aí a parte identificatória, ó, essa daqui, ó. Tá vendo? E olha a ementa. Olha a ementa. Interessante, essa ementa não possui a verbetação. Tá vendo? Ela vai direto no dispositivo. Né? E aí, aqui, veja que é um resumo, porque o voto em si, para você ter acesso, você tem que clicar e ele vai abrir o voto em PDF. Olha isso aqui, ó, 22/5, Carmen Lúcia, sobre prisão domiciliar. Então, aqui no site do Supremo, você pode procurar muita jurisprudência. Hoje, hoje a gente usa uma ferramenta do Dizer o Direito, que é chamado Buscador Dizer o Direito. É uma ferramenta que é considerada hoje a melhor ferramenta de jurisprudência do Brasil. Então, ela é paga, você paga uma mensalidade todo mês, mas quem trabalha com advocacia usa muito. Aqui, por exemplo, você tem os julgados todos divididos por tema do direito, ó, constitucional, ambiental, penal, tá vendo? Aqui você tem acesso à jurisprudência, aos casts, aos podcasts da semana, tem as leis comentadas com jurisprudências, tem os marcadores para você conseguir achar mais fácil. Então, é excelente. É considerado hoje o melhor buscador de jurisprudência do país. É o chamado buscadordizerodireito.com.br. Vale a dica. Certo? Principalmente para quem estuda para concursos, a depender do concurso que você for estudar, é só lei seca e jurisprudência. Então, esse buscador ele é muito importante. Outro tema que a gente vai tocar hoje é sobre o Diário Oficial. O Diário Oficial, ele é uma ferramenta para que os poderes possam divulgar todos os seus atos administrativos, né? Todos os poderes da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e dos três poderes, judiciário, executivo, legislativo. Aqui na Bahia, nós temos, eu acho que eu tenho que fazer aqui a mudança. Vocês estão vendo qual página aí? A do buscador ainda aqui para mim. Pronto. Então, vou abrir aqui, aproveitar. Abrir aqui a Diário Oficial. O Diário Oficial da Bahia, que é essa página que eu estou aqui, ó, ele contém os atos do Poder Executivo, mas aqui também tem Defensoria, Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município. Então, na verdade, é da Bahia, é do Estado da Bahia. Inclui todos os poderes aqui. Aqui, por exemplo, você clica em Executivo,
secretarias, e aí você tem acesso a todas as secretarias do Estado. Ó. Por exemplo, aqui, ó, administração, saúde, vamos ver saúde. Vou clicar aqui em saúde. Todos os dias, como tudo na Polícia Civil é publicado no Diário Oficial, todos os dias eu acordo e leio. Porque muitas vezes a gente é transferido de um lugar para outro na calada da madrugada e nem sabe. E aí nós temos aqui, ó, todas as publicações, os atos administrativos do Estado. E é uma ferramenta útil para poder dar publicidade às leis, aos decretos, às portarias, às licitações, os contratos, concurso público. Todo concurso público é publicado aqui. Todo concurso público é publicado no Diário Oficial, né? Aqui, por exemplo, são os atos do Poder Executivo, do governador do Estado. Aí aqui tem os atos em relação à pandemia, as cidades que estão proibidas de ter transporte, né? Todas as leis são publicadas aqui, ó. Os decretos financeiros. O Diário Oficial é muito importante. Além do Estado, nós temos o mais conhecido do Brasil, que é o DOU, o Diário Oficial da União. Aqui, ó, o DOU. O Diário Oficial da União, você acompanha todos os atos, portarias, leis que são publicadas na República Federativa do Brasil. Nós temos também o Diário Oficial dos Municípios e alguns municípios, eles têm diários próprios, nos próprios sites. Veja que aqui, ó, você pode pesquisar por dia, você pode pesquisar por tema, aqui no site da Imprensa Nacional, onde você tem acesso ao Diário Oficial da União. Deixa eu clicar aqui para ver se ele vai. Olha aqui, ó, Diário Oficial da União. Você aperta aqui em leitura do jornal, ele já abre. Ó. Tem a parte do Poder Executivo, a parte do Poder Legislativo, a parte dos atos, decisões judiciais. Então, e você também encontra ele em PDF, você encontra ele em HTML, é o de fácil localização. Sobre o Diário Oficial, tranquilo, né? Vou aqui mudar a tela. Tem alguém aí fazendo barulho. É a Aritana. É a Aritana. Aritana, faça uma oração. O povo da língua grande, misericórdia, ele é o pior. Eita, povo mau. Aqui. Olha só. E outro aspecto que eu quero tocar hoje é sobre os editais. Os editais é algo muito antigo. Desde o Código Civil de 1973, eles eram muito usados para poder fazer citações, intimações de pessoas que não eram localizadas, os editais. Inclusive, eles eram afixados, colados, né, nas paredes do fórum, nos murais. Você chegava no fórum, aquele monte de papel pregado na parede. Hoje, com a modernidade, com a informática, com os meios digitais, esses editais não são mais assim feitos desta forma, afixados no fórum. Hoje é tudo feito pela internet, né? Por exemplo, quando estão se leiloando bens móveis é a exemplo de um carro que a justiça está leiloando, esses leilões são publicados nos sites dos tribunais, conforme a previsão lá do CPC, né? E quando houver impossibilidade ou insuficiência ou inadequação de publicação pela internet, digamos que a comarca seja muito pequena, distante lá do Amazonas, aí, nesses casos, existe uma possibilidade de se afixar na sede do juízo ou de você também publicar num jornal local, o edital. Se for de bens imóveis, eu vou destacar aqui é bens móveis, tem que ser no site, ó. Se for de bens imóveis e de veículos automotores, nós temos, conforme diz o CPC, uma publicação na imprensa ou outros meios, para que a divulgação seja maior.
E no caso de citação de réu, ela pode ser feita pela internet, pelo respectivo site do CNJ ou do tribunal. O objetivo do edital é, com certeza, chamar alguém, cientificar, mostrar que o nome dele ali está rolando e que tem algum processo que ele precisa responder. Aqui é só uma imagem do Diário Oficial da União, ó, como vocês podem ver, é assim que aparece, certo? Aqui uma imagem do Diário Oficial do Estado, que eu já mostrei para vocês. E aqui um edital de citação da Justiça Federal de São Paulo. Olha só. É assim que se faz. Hoje já é feito em sua maior parte via internet nos sites dos tribunais. É o chamamento da pessoa para algum ato do processo. Alguma coisa que ela precisa ser cientificada. Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Porque eu gostaria de mostrar para vocês, como eu prometi, uma petição de direito civil e uma petição de direito penal, para a gente poder dar uma olhada e vocês começarem a pensar um pouco onde têm sido os erros. Creio que o meu amado, glorioso William deve ter mandado os feedbacks para cada um de vocês e na petição são analisados 10 itens. Então, quando você erra um item, tinha um X na frente. Quando você errava metade do item, eu colocava um e um X. Então, foi assim que eu Professor, consegui. Calma, calma, Arita. Foi assim que eu consegui mas eu não. balizar. Foi assim que eu consegui balizar e mensurar os erros e os acertos da petição inicial. Certo? Diga, Aritana, agora. Eu não consegui visualizar o meu. O William me mandou, mas a fonte estava minúscula e eu não consegui visualizar. Porque você tentou ver pelo celular, não foi? Não, até tentei pelo computador, porque no Ava eu não encontrei. Aí ele me mandou por e-mail, mas estava muito pequeno. Se você abrir pelo computador, você consegue ver, porque aquilo ali foi um trabalho bem difícil que Bruno fez, porque o Ava não estava permitindo vocês terem acesso a Entendi. escrever. Aí Bruno deu print de todas as telas e transformou em imagem e mandou. Ele fez isso com muito trabalho. Tente abrir no computador que você vai enxergar. Tá, vou tentar novamente para ver. Pelo celular você não consegue mesmo, não. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta sobre edital, sobre acórdão? Podemos ir para nossas petições? Alguma pergunta? Povo? Não, a internet tá horrível, tá caindo toda hora. Acho que só tem eu e você, viu, Aritana, hoje? Tá Legal, vendo, professor? falando. Quem tá falando é a Áurea. Quem tá Tá falando tudo é ok, a Áurea, professor. tudo ok. Vamos adiante. As dúvidas vêm depois no WhatsApp, perturbação. É isso aí. Professor, tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Vamos lá. Vocês estão vendo que peça aí? Uma de inquérito policial. Pronto. Vou começar mostrando para vocês um pedido meu, uma petição, porque toda representação que o delegado faz, ele é um pedido, ele é uma petição inicial também. Só muda o nome, chama representação. Vou mostrar um na área penal, depois vou mostrar um na área civil, tá? Para a gente se familiarizar e entender um pouquinho a estrutura, principalmente a estrutura. Olha só, aqui nós temos o endereçamento, né? Uhum. Observem que não está abreviado. E observem também que não tem tracinho vara. Por quê? Porque aqui em Irecê só tem uma vara criminal. Se tivesse mais de uma, aí você teria que colocar tracinho vara. Certo? Comarca de Irecê, Barra Bahia. Como eu tenho um inquérito em andamento e esse pedido era feito dentro do inquérito, aí eu faço referência a ele. Ó.
Referência, inquérito, número tal. E aí eu começo. Lembra que lá na petição inicial você faz Maria Silva, brasileira, papapá, vem através de seu advogado apresentar, não é assim? Aqui, Uhum. como eu represento a Polícia Civil, então eu coloco a Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do delegado de polícia que esta subscreve, matrícula tal, titular da delegacia tal. No uso de suas atribuições legais, eu coloco os artigos que amparam o meu pedido. Vem a presença de Vossa Excelência, ó, essa parte também tem lá na inicial, representar pela decretação da prisão preventiva em desfavor de. Lá a gente sempre coloca, vem a presença de Vossa Excelência, né? Apresentar a ação, interpor a ação, é assim que a gente coloca. Em desfavor de. Veja que o nome da minha petição é prisão preventiva, representação por prisão preventiva. Eu poderia ter colocado aqui centralizado, mas nesse caso eu preferi dar destaque mais aos dados do réu. Mas poderia ser centralizado, como a gente faz na inicial. Lucas Cotó, da Silva, a gente aqui procura colocar tudo do réu. Veja que eu coloquei data de nascimento, RG, filiação, endereço, tudo. A gente coloca até o apelido. Porque, Professor, você não oi, colocou o CPF porque não estava disponível ou é algum procedimento? é porque o demônio não tinha CPF. Misericórdia. Normalmente os demônios não têm CPF. São demônios bem, no máximo tem um RG quando a gente acha. Sei. Professor, Oi. lá no endereçamento, Sim, tá escrito Excelentíssima Senhora senhor Juíza. juíza. Em E esse caso é porque a comarca de Irecê só tem uma juíza? não, eu estou. Como eu sabia, como eu estou fazendo uma petição para alguém que eu conheço, que é a juíza daqui, então eu sei que ela, se eu não, por exemplo, fosse uma comarca como Salvador, que é grande, então eu coloco no masculino, excelentíssimo senhor juiz. Agora, em relação à quantidade de varas, é o tracinho aqui que a gente põe. Se fosse Salvador, eu teria que colocar da tracinho vara. Mas como aqui em Irecê só tem uma vara criminal, aí eu ponho só da vara criminal. E como eu sei que ela é mulher, a juíza, eu coloco senhora juíza. Compreendeu? Compreendi. E aí eu finalizo com aquela frase que a gente também usa, ó, lá na petição, que é pelos fundamentos narrados, expostos, trazidos a seguir. Da mesma forma que tem na inicial, aqui também tem um resumo dos fatos. Ó, só que são fatos de natureza penal, né? E como eu estou falando de um inquérito, eu estou pedindo uma prisão dentro de um inquérito, eu tenho que contar a história e como eu cheguei nisso. Então, ó, tramitou nessa delegacia, o inquérito policial, aquele que eu fiz referência, que tem como objetivo apurar elementos de autoria e materialidade sobre o crime de tráfico de drogas, ó. Artigo 33. Cometidos por Alex da Silva, Aldemir de Alcântara Aleixo. Coloquei a data, o horário e o endereço. E aí eu coloquei, ó, de acordo com o que foi apurado, policiais militares estavam em diligências no bairro Novo Horizonte, bairro conhecido de tráfico de drogas, né, de um traficante chamado Lucas Cotó. Na ocasião, os policiais flagraram o representando, no caso o Lucas Cotó, vendendo maconha para o menor Jardel. Entretanto, quando percebeu a presença da viatura, dos policiais, o tal do Lucas fugiu pelo local. Quando os policiais entraram na casa, que estavam Alex e Aldemir, eles estavam consumindo drogas e depois foi encontrado um tablete de maconha com mais de 700 gramas, um saco com 55 pedras de crack
um saco com 57 gramas de cocaína, 3 celulares e muitas coisas de receptação, porque eles vão trocando droga por produtos furtados, roubados, principalmente celular. Os indiciados daquele flagrante foram presos e conduzidos para a delegacia, e aí no interrogatório eles confessaram que aquela casa pertencia ao famoso Lucas Cotó. Quando foi feita a investigação, descobrimos que o Lucas Cotó é, na verdade, Lucas Jorge da Silva Vieira. E aí eu mostrei a materialidade, que são os laudos, que mostra que é cannabis sativa e crack, né? Que são drogas. Além disso, foi encontrada uma arma. Uma arma. Professor, cannabis sativa é o nome da maconha, é? É o princípio ativo, é? É. A portaria que prevê que maconha é uma droga ilegal é a portaria 344 de 1998 da Anvisa. Porque a lei diz substância entorpecente, mas é uma portaria do Ministério da Saúde, no caso da Anvisa, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, que determina quais substâncias são consideradas entorpecentes. A maconha é uma delas e está prevista na 344. Tá bom? E da necessidade, então, de prender o Lucas para poder parar o tráfico de drogas naquela localidade do bairro Novo Horizonte. Beleza, eu fiz os fatos, ó. Agora eu entro no direito, né? Que é a fundamentação jurídica. Como eu estou falando de uma peça que é de direito penal, eu tenho que apresentar alguns elementos, se é prisão principalmente. Primeiro, eu tenho que mostrar que aquela prática é delituosa. Claro, pelo que vocês acabaram de ouvir, ele estava praticando os verbos do artigo 33 da Lei de Drogas. Vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, era muita droga. E, além disso, tinha uma arma de fogo. Então, eles praticaram o crime do artigo 12 da Lei do Desarmamento, que é a Lei 10.826. Então, eu tenho crime, eu tenho prática delituosa. Beleza. Será que cabe minha medida cautelar de prisão preventiva? Eu mostro que sim, porque a pena em abstrato para tráfico de drogas é maior do que 4 anos, conforme exige o 313, inciso 1 do CPP. E aí eu vou finalizar minha fundamentação mostrando que meu pedido cumpre os requisitos cautelares do fomes comissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, eu tenho a fumaça do cometimento do delito, que é o que significa fumus comissi delicti, e tem o perigo da liberdade do representando. No caso do fumus comissi delicti, eu mostro que existe sim autoria e existe materialidade, até porque a droga foi encontrada na casa do Lucas Cotó. E o perigo libertati que eu mostro é que se ele não for preso, ele vai continuar praticando aquele crime de tráfico. Então, eu peço a prisão com base na garantia da ordem pública. Tudo isso aqui dos requisitos cautelares com base no 312. Observe que eu não fico citando, reproduzindo os artigos. Eu faço apenas menção, né? Olha como eu faço, ó, nos termos do artigo 312. Nos termos do artigo 313. Veja que eu não faço um Ctrl+C, um Ctrl+V da lei, né? E aí eu finalizo minha peça dizendo da insuficiência de outras medidas cautelares. Esse pedido de preventiva, ele é indispensável, só cabe ele no caso. Professor, Oi. e é proibido ou não fazer essa citação do Ctrl+C, Ctrl+V da lei? Não é que é proibido. Mostra que você não sabe porra nenhuma de direito. Porque o juiz sabe a lei. O que você precisa fazer é só mostrar que o seu pedido tem fundamento na lei. Entendi. Você cita a lei, mas você não precisa copiar a lei.
Até olhando outros processos de alguns advogados aqui de IRC, geralmente eles citam a lei, né? Porque eles não sabem fazer. Uhum. Entendi. Mas eu estou ensinando como deve ser. Se você, Tudo bem. quando for... Professor, de certa forma, fica mais fácil, não? Não, meu querido, o juiz estudou, o juiz sabe. Para que ele precisa abrir? Para que você precisa Mas encher sua petição de lei, de lei, de lei? Basta você citar, como eu faço aqui, ó, nos termos do eu estou artigo. falando, professor, de certa forma, fica mais fácil para a gente fazer a citação da lei, não? Igual o senhor fez aí. Sim, com certeza. Basta citar aqui, ó. Não precisa A citação é mais reproduzir. fácil. Com certeza. E também Mas não fica tá errado. aquela extenso, né, professor? Exatamente. E aí, o meu pedido é único, meu pedido é apenas para prisão, então, simples, ó. Ante o exposto, esta autoridade representa a decretação da prisão preventiva com o mandado de prisão em desfavor do fulano de tal, sem a oitiva da parte contrária, claro, porque ele não vai ser chamado, né, para ser ouvido, mas eu preciso da manifestação do promotor de justiça. O fecho, neste termos pede deferimento, e local, data, e da mesma forma como a gente coloca lá de advogado, a gente faz aqui, ó, meu nome, o cargo, minha matrícula. Entendeu? Professor, só outra dúvida. Oi. E com relação aos outros dois delinquentes que estavam lá, acontece o que com eles? Eles já Que estavam estavam presos. Eles o que ficaram estavam presos. Eles foram presos num flagrante e depois foi convertido em preventiva. Só que a casa que eles estavam é do Lucas Cotó. Aí, como ele fugiu, eu pedi a preventiva dele. E quando entendi. a juíza me deu, acho que com 2 dias ela me deu, quando foi na outra semana a gente encontrou ele e prendeu. Parabéns. Isso aqui foi em 2017. 2017, já tem quase 3 anos, né? Não é legal uma peça de direito penal? Gostei. Elegante, bonita, né? Muito legal. Agora eu vou mostrar para vocês uma peça de direito civil que a gente vai, inclusive, corrigir e melhorar ela, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Cadê ela? Aqui. Já estão vendo ela? Sim. Pronto. Essa aqui é uma ação que a gente vai fazer, uma ação de cobrança, certo? Olha só o endereçamento. Excelentíssimo juiz de direito da... Veja, como Campinas é uma comarca muito grande, tem muitas varas cíveis, não tem? Então, eu coloco tracinho, vara cível. Entendeu? Aquele famoso espaçamento que a gente tem que deixar, ó. Agora, vamos começar logo pela formatação, porque eu percebi que muita gente na petição inicial fez uma formatação muito ruim. Então, o básico é esse daqui, ó. Cadê? Layout, margens personalizadas. Coloque aqui em cima 3, 3, 2, 2, papel A4. 3, 3, 2, 2. Deu um OK, já modificou. Ó. A fonte, você pode usar. A minha fonte aqui, deixa eu ver qual é que está. A minha fonte aqui eu acho que deve estar Arial. Você pode usar ou Arial, ou Times New Roman, mas não fique parecendo uma salada de fruta. Tem parte do trabalho que é Arial, tem partes que é Time, tem partes que é Calibre, tem partes que é fonte 10, 12, 14. Pare com isso. Isso é muito feio. Vou colocar aqui Arial. Pronto, Arial. Ó, aquele espaçamento, mais ou menos 6 a 8 linhas. Veja que eu coloquei aqui o espaçamento entre linhas simples. Eu prefiro simples, mas você pode fazer 1,5, não tem problema. Olha só, o endereçamento está correto ou precisa modificar alguma coisa?
Excelentíssimo senhor juiz de direito ou excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Você pode colocar aqui, excelentíssimo senhor juiz de direito. Doutor, nunca. Juiz Ok, juiz não é doutor. Juiz muito, é, muito bom juiz, saber. juiz é excelentíssimo. Por que que a gente usa doutor, principalmente na audiência? Por uma questão de cultura jurídica. Existiu no passado, na época do Império, um decreto do imperador Dom Pedro II, de que os juízes, os médicos e os engenheiros fossem chamados de doutores, porque foram os 3 primeiros cursos que surgiram no Brasil. Em Salvador foi a primeira faculdade de Direito e Medicina do país, né? Quando ainda era a capital do país aqui, na época do Império. Então houve esse decreto e a cultura se arrastou aí durante centenas de anos e hoje a gente tem isso. Mas se numa audiência você não chamar o juiz de doutor, você não está errado. Mas você deve chamar ele pelo pronome correto. Excelentíssimo ou meritíssimo. Certo? Ok. Meritíssimo, pela ordem, gostaria de falar sobre isso. Excelência, eu contesto os dizeres da outra parte. Então, você pode se referir sim ao juiz como excelentíssimo ou meritíssimo na audiência. Vamos lá. Marcelo José da Silva, olha a qualificação. Observe se está faltando alguma coisa na qualificação, de acordo com as regras do 319 do CPC. O e-mail. Muito bem. Faltou o quê? O e-mail. 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 Telefone, poderia também pôr o telefone. Poderia. Pelo menos na qualificação aqui o povo já está afiado. Muito bem. Vou colocar aqui um e-mail fictício, tá? Pronto. gmail.com. Podia colocar o telefone, né? 749999. Pronto. Através de ser o procurador abaixo-assinado, com escritório na rua tal. Pode colocar isso aqui também. Eu vi que algumas pessoas colocaram o nome do advogado nessa parte aqui. Não precisa. Não precisa. Basta, se quiser, no máximo, você pode colocar o endereço do escritório, ou se o papel for timbrado, porque às vezes o escritório tem timbre aqui em cima, embaixo, com o logo e a marca, tal, e o endereço, telefone, nem precisa repetir aqui. Aquela frasezinha famosa, O CEP também, professor, poderia colocar, né? Se não Pode, tivesse, não pode, tiver. pode colocar aqui, CEP 449, só a título de exemplo. Aquela famosa frase, vem perante Vossa Excelência intentar ou apresentar ação ordinária de cobrança. Veja que o nome da ação está bem centralizado e bem destacado, não está? Uhum. Eu Tá. percebi também que muita gente estava fazendo isso aqui, ó. Estava pegando o nome da ação e colocando depois do réu. No meio. Entre o autor e o réu. Em desfavor de seguradora Forget Limitada, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, com sede na rua tal, Porto Alegre. Aqui eu poderia colocar o telefone. Aqui eu deveria colocar CEP, o e-mail. e-mail. O e-mail, né? Só a título de exemplo, o CEP, entendeu? E aquela famosa frase que a gente finaliza, ó. Ela pode ficar aqui ou pode ficar aqui. É a frase padrão. Em razão dos fundamentos narrados a seguir. Pá. E aí a gente começa os fatos. Você pode numerar ou pode simplesmente colocar assim, ó, os fatos. Ou pode escrever da síntese dos fatos, não tem problema. E aí nós temos uma coisa interessante, é que aqui você vê que o recuo está na margem esquerda. Já aqui está recuado 1,5.
você pode tanto usar assim, quanto usar assim, não tem problema. O texto. E aí eu vou contar a história. O autor celebrou com a ré um contrato de seguro, era um plano de saúde, que tinha direito à cobertura médica hospitalar completa, em caso de cirurgia. 2 anos depois que ele assinou o contrato, o autor fez exames e diagnosticou que ele tinha um problema no rim e precisava fazer um transplante de órgão. E aí surgiu um órgão compatível e ele foi submetido imediatamente ao transplante e foi exitoso. Só que ele gastou 45 mil na cirurgia de transplante. Foi de imediato, ele precisava fazer na hora, porque senão perdia o órgão. Só que a ré, quem é a ré? É a empresa de seguros. Ela se negou a restituir os gastos da cirurgia. Alegou que a doença do autor era pré-existente e que ele omitiu quando assinou o contrato. Só que aí você diz, por ocasião do contrato, o autor estava em perfeita saúde e não apresentava doença. E a assinatura do contrato de adesão, a ré não solicitou a realização de exames para o autor sobre doenças prévias. Então, a ré foi negligente. Eu contei a história. O Marcelo assinou um contrato de plano de saúde, descobriu que estava com problema no rim, fez a cirurgia de transplante, gastou 45 mil, procurou a seguradora disse, não vou pagar, porque você não tem direito ao reembolso, porque você tinha essa doença era pré-existente. Beleza, fundamentação jurídica. Aí a pessoa colocou aqui, ó, o pedido de cobrança referente ao contrato de seguro tem por amparo legal o disposto no artigo 757 do Código Civil, né? Veja que a pessoa copiou e colocou o texto, não foi? Da lei? Sim. Não precisava. Bastava dizer que isso aqui, ó. Esse contrato tem como princípios norteadores, eu falei da lei, que o pedido está com base no Código Civil, e agora eu vou falar de princípios, muito legal. Boa-fé, a obrigatoriedade dos contratos, a veracidade das informações, assegurados pelos seguintes dispositivos do CC. Eu poderia ter colocado assim, assegurados pelos artigos 765 e 427. 427 do CC. E aí eu venho aqui, tiro isso aqui, Beleza? Veja que é desnecessário estar repetindo. Está escrevendo o que a lei já diz. Aí agora eu vou desenvolver os princípios. Traz princípios exigem da parte que se conduzam com lealdade e honestidade. Contudo, não foi essa a conduta da ré, que descumpriu cláusulas contratuais e não agiu de boa fé, porque não pagou, não ressarciu os gastos médicos. E aí eu mostro aqui no outro parágrafo. Não resta comprovada a má-fé do autor que agiu com transparência e confiança quando contratou os serviços. E aí eu vou fundamentar essa minha ideia principiológica com base na jurisprudência. E aí, olha como a gente coloca a jurisprudência. A gente coloca igual a citação que a gente faz no trabalho da BNT. Faz o recuo, aqui eu coloquei de 3, mas o ideal é que seja de 4. A fonte é 10, certo? E ao final, de onde partiu a jurisprudência. Professor, repete aí, esse recuo eu coloco quando? 4. Você seleciona o texto da jurisprudência, vem aqui em cima e puxa para 4. Se você clicar em cima, ele vai abrir essa janela e você coloca 4 aqui, E a fonte é 10. A fonte do texto é 12 e a fonte daqui da citação da jurisprudência é 10. E aí Sempre, depois...
Mas, assim, a pergunta foi o seguinte, quando que eu coloco, assim, com esse recuo, usando o recuo, quando que eu utilizo mesmo? Quando você for fazer uma citação de uma Ok, jurisprudência, de um texto da doutrina, tá bom. e aí depois agora eu vou entrar no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não se pode perder de vista que a relação jurídica entre as partes é um contrato de adesão. Aí eu coloquei, o CDC assim define contrato de adesão. Eu poderia ter dito assim, o CDC, em seu artigo 54, 44. define contrato de adesão. Pronto. E aí eu tiro isso aqui, ó. Não obstante qualquer dúvida, aí tá, como asseguram tais dispositivos. Aí eu poderia, como asseguram os artigos 47, né? 423. O artigo 47 do 47 CDC. do CDC e artigo 423 do CC. E aqui eu apago, ó. É bem mais elegante você mostrar só onde está a base, né? E aí eu venho novamente e falo do outro artigo aqui, ó, como assegura o artigo 6º do CDC. Aí posso tirar aqui, ó. Aí eu venho trabalhando aqui minha fundamentação, até que eu venho no portanto, ó. Portanto, não há dúvidas quanto é bom que ao final da fundamentação você faça um parágrafo arrematador. Você mostra onde está na lei, na jurisprudência, o que você vai pedir e ao final você arremata. Portanto, não há dúvidas quanto à ilicitude praticada pela ré ao negar o reembolso dos gastos feitos pelo autor. Assim, só resta ao judiciário entrarmos com ação de cobrança para que as despesas sejam reembolsadas e o direito garantido. Pronto, eu arrematei. A fundamentação jurídica é o coração da petição. E aí vem os pedidos, ó. Ante ao exposto, requer a Vossa Excelência, aquela frase bem padrão, né? Receber e autuar a apresentação com as devidas cautelas de forma e estilo, isso aqui é desnecessário. Como também determinar a citação da ré, hoje já é desnecessário, porque o novo CPC fala que não precisa pedir a citação da ré, né? Agora, isso aqui é interessante, ó. Proceder que a ré apresente provas quanto à doença pré-existente do autor através de inversão do ônus da prova. Como nós estamos numa relação de contrato de direito do consumidor, é importante que haja inversão do ônus da prova, porque a seguradora falou que o autor era doente antes de assinar o contrato. Então, que ela prove. Esse pedido é muito importante. Você tem que julgar procedente o que você pedir que ele julgue procedente o que você quer. Ó, julgar procedente o que está sendo postulado na ação, que é o pagamento de R$45 mil. Veja que o pedido é com base nisso, nos R$45 mil. E ainda eu vou pedir a condenação da parte ré nas custas processuais e nos honorários de sucumbência com base em 25%. Então, veja que eu tenho 3 pedidos. Um pedido é da inversão do ônus da prova, o outro pedido é o pagamento de 45 mil, e o terceiro pedido é para que ela seja condenada aos custos e os honorários. Diga. Professor, se quisesse, no caso, ele poderia pedir um dano moral aí? Poderia, mas é porque hoje a justiça está cada vez mais sendo criteriosa quanto ao dano moral. Eu vejo que nesse caso ele teve mais dano material, né? Mas, a depender do fato, das circunstâncias, poderia pedir sim. E aí vem aquela parte que é a parte que a gente está avaliando bastante a petição e muita gente está errando. A questão das provas, a questão da audiência e do valor da causa. Então,
Aqui, ó, é a parte das provas, ó. Parte das provas. Se necessário, promete provar o autor, né, por meio de todos as provas de direito permitido, provas. Como agora a gente tem essa questão da audiência, a gente pode colocar esse parágrafo aqui, ó. O autor dispensa a realização de audiência de conciliação, posto que a parte ré já foi procurada e não aceitou qualquer tipo de negociação. Pronto. Falei sobre a audiência de conciliação. Não quero, porque o autor já foi atrás da seguradora e a seguradora disse que não paga. Valor da causa, veja que o valor da causa é sempre o valor que você está pleiteando. Se você está pleiteando 45 mil, por que você vai colocar aqui um salário mínimo? Está errado. Se é 45 mil que você quer, o valor da causa é 45 mil. Você coloca um salário mínimo quando o que você está pedindo não tem como mensurar. É exemplo de um reconhecimento de paternidade, uma guarda de criança. Aí você coloca para fins de custos processuais. E aí vem o fecho, pede esse deferimento, local e data, e a assinatura, o advogado, nome do advogado, OAB e tal. E acabou. Essa é uma petição que envolveu direito civil e direito do consumidor. O que vocês acharam? Muito boa. É bom Gostaram? porque a gente vai aprendendo também. E já para alertar os senhores, não foi à toa que eu mostrei essa petição. Na nossa prova, Misericórdia. É uma na, petição. na nossa prova, que será dia 15, na segunda-feira, dia 15, a peça que vocês vão fazer é uma peça de direito do consumidor. Então, abram o CDC, estudem sobre ônus da prova, sobre o vício redibitório, que são os vícios Professor, ocultos, estudem sobre aspectos de contratos de compra e venda, contrato de adesão, como é esse caso aqui. Estudem um pouquinho o CDC, é uma lei pequena, porque na nossa prova vai ter um caso de CDC, vai ter um caso de direito do consumidor. Oi. vai ser uma petição mesmo integral ou só os dados? É uma petição completinha, do endereçamento até a assinatura do advogado. Tá ok. Certo? E dessa vez, pelo tempo que vocês vão ter para fazer a petição, não dá tempo ficar colando, procurando na internet modelos, porque não consegue. Se a pessoa não estudar antes e treinar em casa, como faz, pode treinar, pessoal, até com base nessa que eu apresentei para vocês. Ó. Até com base nessa. A estrutura, os pedidos, porque muita gente está vacilando, principalmente na parte final, que é os pedidos, valor da causa, conciliação e fecho e provas. Eu não vou exigir uma coisa excepcional na fundamentação jurídica, não. Mas também eu não quero uma coisa mal feita, né? Eu quero que você me mostre que a pessoa tem direito a isso, porque você encontrou na lei um fundamento, um artigo que mostra que o direito dela foi violado, certo? E na hora de contar os fatos, não é dar um Ctrl+C e Ctrl+V também. É você contar os fatos de forma inteligente para o juiz, para que ele mostre que o que você está dizendo interessa ao processo. Porque muitas vezes na atividade, no concurso que você vai fazer numa prova, tem muita informação lá que é desnecessário você repetir nos fatos. Então você só coloca aquilo que é interessante, que é importante, certo? Professor, Oi. cortou aqui um pouco para mim na hora que você estava falando sobre o que a gente estudar. Eu não ouvi ônus da prova, aspectos de contrato de compra e venda, vício de quê?
Estudar os principais aspectos do CDC, que é contrato de adesão, contrato de compra e venda, inversão do ônus da prova, os vícios redibitórios, os vícios ocultos, a hipossuficiência da parte ré. Estudar essas coisas, dar uma procurada na internet sobre direito do consumidor, peças de direito do consumidor. Essa mesmo que eu apresentei já tem uma boa estrutura para que você não chegue na prova voando. Porque se você chegar na prova para ainda ir procurar no CDC ou no Código Civil um artigo para fundamentar o que você vai pedir, vai passar a noite inteira e você não vai achar. Então, é bom que vocês já tenham marcado lá no Vadimeco, esse artigo fala disso, esse artigo fala daquilo outro, tanto do Código Civil quanto do CDC, porque quando chegarmos na peça, você não vai se perder tanto, né? Tranquilo, pessoal? É, né? É o que Próxima temos. outra ajuda, né? Melhor. Semana que vem, vamos fazer outra. Vocês querem essa peça que a gente trabalhou com ela hoje aqui? Queremos. É Eu bom. quero, pelo menos. Pesquisa no AVA lá. Eu vou mandar para o William e o William divulga aí no WhatsApp de vocês, ela vai em PDF, é fácil que você abre no celular, dá uma olhada e já vai pegando o jeito de como escrever uma peça de direito do consumidor, certo? Pronto. Pode mandar que eu mando nesse tanto. Ô, Ótimo. menino bom. Obrigada. Esse menino é menino bom, viu? Vocês têm que comprar uma caixa de cerveja da melhor que tiver e mandar entregar na casa de William. Professor, Fala Oi. dele é qual o imensurável. tempo de duração da prova? A prova vai começar às 7 e vai até às 10. Tá bem, obrigada. Tá aberto igual a de Nathalie, não? Oi? A de Nathalie, vou até frisar para o pessoal aí. A prova de Nathalie vai estar aberta amanhã, meio-dia, e vai ficar disponível até meio-dia do sábado, para todos, aí já ficam cientes. O meu é de 7 da noite às 10. Somente isso e glória a Deus. Então vão ter que correr bastante, viu? Porque a petição, no mínimo, é demorada Glória. para fazer. Uai, professor, mas você tá ruim. Foi o quê, hein? Professor, além da